Então nós divulgamos e depois disso fizemos uma seleção, né? Porque não bastava o aluno, né, ou aquele aluno em nutrição querer participar, nós precisávamos ver se ele realmente tinha condições de estar participando, visto que, né, nós iríamos rodar a cidade, né? Então ele teria que ter essa disposição, ele teria que ter uma vontade de estar estudando, escrevendo, né, que fazia parte aí do projeto. Bem, depois de selecionado, então a seleção como foi? Eles fizeram uma avaliação de conhecimentos, né, sobre nutrição, aí eu fiz uma entrevista e depois, na verdade a entrevista a gente reuniu no grupo, todas gostariam de estar participando e cada uma colocava o porquê, né, de estar ali, de querer realmente participar, e depois elas fizeram uma redação, né? Então a redação era mais para avaliar essa forma, né, como que elas colocavam no papel, né, todas as ideias, né, se elas conseguiam fazer essa comunicação de forma adequada. Depois da seleção houve o treinamento. Então também, como a Érica já citou, do projeto anterior houve a produção de manuais, né? Então houve a produção do manual de capacitação desses adolescentes, né? Não, adolescentes não, desses monitores. É que algumas delas eram adolescentes também, né? Então, houve a capacitação delas através do uso desse manual. Então, tanto o treinamento teórico quanto prático. Então, não bastava explicar como fazer, né, determinada coleta, né, ou como orientar o adolescente. Elas precisavam ter um conhecimento teórico disso também. Né? E muitas das vezes não esperavam que iam ter que fazer leitura, estudar também ali durante o projeto. Então, nesse treinamento, nós tivemos uma primeira parte com leitura e discussão de textos e que nós permanecemos com essa discussão de textos durante todo o ano. Né? Então, em 2010, quando foi realizado, nos nossos encontros, que eram semanais, né, quando nós não tínhamos que sair da escola para coleta ou para a aplicação das oficinas, nós fazíamos uma primeira parte da nossa reunião, né, era, né, definindo um texto para todas lerem, e depois nós discutimos esse texto. Né? Então, quais os temas aí dos textos? Né? Eram sempre textos que pudessem dar um suporte, né, para toda a parte, tanto das oficinas pedagógicas, mas como do conhecimento sobre o adolescente. Então, o primeiro texto que foi trabalhado era um texto que falava sobre juventude, né, e mostrando, né, como que era a juventude, né, do atual, né? Então os aspectos dessa juventude, né, com o uso da tecnologia, da rapidez, né, de tudo ser muito descartável. Então nós trabalhamos primeiro com isso para elas conseguirem se situar, né? Vamos entrar no clima da adolescência, já que nós vamos trabalhar com eles. E depois outros foram de educação alimentar, de consumo alimentar, então foram vários textos trabalhados. E a outra parte foi de ensinar como preencher, né, na verdade, o preenchimento dos questionários tanto de frequência alimentar como outros questionários complementares, era feito pelo próprio adolescente, mas a monitora, ela ficava dando um apoio, né, para qualquer dúvida que esse adolescente tivesse. Elas também faziam a coleta das medidas antropométricas, então nós fizemos toda essa capacitação em um dos laboratórios lá da ETEC Carlos de Campos, né, para que elas pudessem, que a gente chamou aquele espaço, né, de ambulatório de nutrição, para que elas pudessem, né, ter esse treinamento e sair a campo, né, já sabendo como fazer. Bem, chegada a hora lá do trabalho em campo, né, o que nós fazíamos? Então nós aplicávamos um questionário de frequência alimentar, que era um questionário semi-quantitativo, validado para adolescentes. Aplicávamos um questionário complementar, onde haviam perguntas sobre atividade física, né? Daí a pergunta já era mais direcionada para uma atividade física fora da escola, né? Porque os professores de educação física, eles estavam trabalhando com incentivo, né, às práticas. Verificação das medidas antropométricas, então era peso, altura, circunferência de cintura, de quadril, as dobras cutâneas, né? No caso da dobra cutânea, eu é que fazia a medida, mas as demais eram as alunas, né? As monitoras é quem fazia. E a identificação dos estágios de maturação sexual.
no caso eu que fazia, né, esse estágio junto com o adolescente. Importante aqui, tudo também, esse projeto passou por um comitê de ética, teve uma aprovação, né, e também teve o termo de consentimento livre e esclarecido. Né. Hoje, né, a gente vai aprendendo, né, hoje se usa também, além do termo de consentimento, que é o responsável, hoje para adolescente também se usa o termo de assentimento. Né. Então, para próximos projetos, é necessário ter os dois. Né. O assentimento, quer dizer, não basta o responsável consentir a participação do adolescente, ele também tem que querer. Né? Então, tem que ter os dois termos hoje em dia. Nós só temos ali o termo de consentimento. Embora tenha que participar, quem queria. Exatamente. E eles sempre, né, eles eram livres para desistir a qualquer momento, se eles não quisessem participar mais. Bem, eu acho que eu acabei voltando só um pouquinho, os professores de educação física, né, que estavam participando, nós tivemos uma reunião inicial também para que pudesse ser uniformizada as práticas, né, porque senão cada um ia fazer, né, cada um ia ter uma ideia diferente. Então, lógico, ninguém é igual, né, na hora de estar trabalhando com o aluno, mas tinham algumas coisas que tinham que ser uniformes. Então, nós estipulamos quais os temas em relação à alimentação que seria abordado pelos professores de educação física. Né? Então, os temas eram pirâmide alimentar, a importância do café da manhã, a hidratação, né? Que são temas que o professor de educação física, ele acaba falando na aula dele normalmente. Né? Então, na reunião que tivemos com esses professores, eles falaram, nós já abordamos esses assuntos. Então, nós definimos que realmente, uma vez no mês, né, das aulas de educação física, esses alunos teriam essa aula, vamos dizer assim, teórica, pelo professor de educação física. Nos demais dias da semana que tivesse a aula, o professor iria trabalhar com atividades específicas. Então, ou com atividade física lúdica, ou atividade de força. Né? Então, eles estipularam também que tipo de atividade que eles iriam trabalhar. Não exatamente o tipo de exercício, né, ou qual é a atividade lúdica que todos deveriam fazer, porque cada escola, né, tinha o seu local, que um era diferente do outro, alguns tinham quadra, outros não tinham, né, outros tinham bola e outros equipamentos e outros não tinham. Então, o que eles estipularam? É a atividade lúdica. Aí, cada um deles iria dar essa atividade com o que eles tinham disponível na escola. Então, isso não deu para ser uniformizado, né? Era só o tipo de atividade. E no momento que nós iríamos a campo, seria usado a aula de educação física para fazer a coleta. Né? Então, por isso que era tão importante, né, esse apoio e participação do professor, né? Porque nós precisávamos também dele para dar todo o suporte dentro da escola. Né? E isso, assim, eu só tenho a agradecer todas as ETECs que participaram, né? Tanto os professores, os diretores, porque assim, todos colaboraram muito, né? Porque nós chegávamos, né? Invadíamos lá o espaço da aula, e não só o espaço da aula, nós tínhamos que ocupar outros espaços para fazer a coleta. Né? Então, não poderia fazer, por exemplo, o estágio de maturação sexual, onde mostrávamos figuras, né, para o adolescente, de qual estágio, como que estava a mama, né, o desenvolvimento, né, dos órgãos sexuais em público. Então, nós tínhamos que ter um local reservado para estar fazendo. Né? Mesmo a coleta de peso e altura, o ideal era que fosse num lugar reservado e que fosse um aluno por vez. Dizer que isso aconteceu, né, eu coloquei as fotos aí, nem sempre. Né? Então, esse também foi um desafio nosso, porque nós dependíamos do que a escola, né, nos dava. Então, algumas, né, nessa foto aqui de baixo, onde ela está coletando, né, fazendo a medida da altura, nós fizemos no pátio da escola. Não tinha outro local naquele momento. Né? Inclusive, nesse dia, depois deu um temporal, né? Começou a ventar, as folhas voando, os questionários, as alunas correndo para recolher. Né? Então, a gente tem assim, se fosse fazer, dar um livro de histórias aí dessas visitas em cada uma dessas ETECs.
Então, algumas nós tínhamos uma salinha reservada para estar fazendo toda, né, a parte da entrevista individual, da coleta, em outras nós não tivemos isso, né? Mas nós tivemos que adaptar e, inclusive, isso foi um aprendizado para as alunas, porque muitas vezes elas chegavam, nossa, professora, mas nós vamos chegar naquela escola e vai ser ali no pátio? Claro, gente, nós não temos onde fazer, né? E vai ter que ser ali, né? O que o professor fazia, assim, lógico, não era no momento de intervalo, né? Não tinham outras pessoas circulando, né? Um número de pessoas muito grande, mas era o jeito, né, que nós damos ali para poder estar coletando e fazendo o projeto. E com isso elas aprenderam também, né? Elas amadureceram que nem sempre, né, tudo vai estar, né, naquela perfeita condição que a gente imagina, né? E a gente vai ter que se adaptar a isso. Bem, então, os desafios aí do trabalho em campo, né, que eu coloquei desafio porque eu acho que assim, foram dificuldades, mas que a gente foi conseguindo, né, transpor essas dificuldades. Então, a primeira coisa foi o deslocamento, né? Então, quando a gente pensa é lindo, né, maravilhoso projeto com 6 ETECs, né? Mas aí quando cada uma está num ponto de São Paulo, e eu tenho, como eram todas alunas da ETEC Carlos de Campos, também cada uma das alunas vinham de um ponto de São Paulo. Então, era outra dificuldade, porque nós tínhamos que nos deslocarmos, nós tínhamos que ir no horário que eram as aulas de educação física, ou seja, a maioria delas era a primeira aula, né? Então, era 7h30, né? 7h10, né? Dependendo da ETEC. Então, muitas vezes nós nos encontrávamos no metrô 4:45, 4h30, era o horário para conseguir chegar, né, porque tem com todo o trânsito, né, dependendo do local, se nós atrasássemos a 20 minutos, nós chegávamos depois da hora, e aí não conseguimos fazer todo o nosso trabalho. E elas tiveram também esse treinamento porque nós tínhamos muitas vezes ou 50 minutos, em algumas escolas era 50 minutos, era uma aula. Nós tínhamos que fazer tudo aquilo nos 50 minutos, tinha que dar tempo, né? Então elas tinham que estar muito bem organizadas. Então nós já íamos, né, saíamos da escola já sabendo, olha, cada uma vai ter uma determinada tarefa, né? E não dá para ficar esperando a outra. Né? Naquele momento ela vai ter que ter aquela proatividade para fazer a tarefa. Então, os desafios foi esse deslocamento, o custo, né? Porque a aluna que tinha que sair do bolso dela o transporte para chegar na outra ETEC. A distância, os horários, né? O comprometimento do monitor, né? Então, teve momentos que alguns monitores, acho que passou pela cabeça deles aquele arrependimento, né? Ai, por que eu me envolvi nisso, né? Que amanhã eu vou ter que, né, 5 horas encontrar com a professora lá no metrô, né? Então, muitas vezes eu tinha que ir atrás do aluno, vamos, né? Quer dizer, rever o porquê que você está aqui, né? Vamos lembrar o quanto vai ser importante depois, né? Então teve todo um trabalho, não só como, vamos dizer, professora de nutrição, né? Mas um outro trabalho para motivar o psicológico desse aluno, né? O apoio das ETECs, como eu falei, né? E o apoio também da ETEC, onde estavam as monitoras, lá no Carlos de Campos, com alguns materiais, né? Para que a gente pudesse estar disponível. Então, depois eu vou estar mostrando algumas coisas que a gente fez na oficina e que a escola acabou nos ajudando. O apoio dos professores de educação física, então aqui eu coloquei uma das fotos com a professora, com uma das professoras, e sem eles realmente não era possível, né, fazer nada. E o local da coleta, como eu já disse, que era o outro desafio. Bem, nós fizemos essas coletas 3 vezes durante 2010. Né? Então, toda vez que coletávamos, essas 6 escolas, elas estavam divididas em 2 grupos. 3 escolas, elas só recebiam a orientação, só não, né? Elas recebiam a orientação do professor de educação física. E outras 3 escolas tinham a orientação do professor de educação física, mais as oficinas pedagógicas. Então, após a coleta de dados, nós íamos para um outro trabalho, que era tabular esses dados, né? Não dava para tabular todos, porque assim, era uma imensidão de dados. Então, nós focávamos
mas na parte dos alimentos mesmo, verificando quais eram as principais inadequações. Então, muitas vezes, a inadequação era uma inadequação era numa ETEC e outra inadequação era da outra ETEC. Nem sempre coincidiam, né? Então, também as meninas eram divididas em equipe. Eu tive 6 monitoras em cada semestre, então no total foram 12 monitoras. Então, elas eram divididas também por equipe de ETEC, né? Então, cada grupo era responsável por uma ETEC, tabular os dados para que a gente levantasse essas inadequações. Mas, no final, a gente sempre discutia sobre todas, né? Porque a próxima etapa era a criação da oficina. E aí todas participavam. Tá? Então, eu deixava muito com que elas viessem com as ideias, né? E, assim, como a Érica falou, eu também adoro educação alimentar, e essa hora era, assim, a melhor hora. Eu adorava criar as oficinas, né? Todas nós falamos, nossa, acordei com uma ideia, né? E era isso mesmo, a gente levantava e vinha com toda aquela alegria de estar discutindo. E era isso, a gente discutia, e aí entrava um outro desafio nessa criação das oficinas. Primeiro era ter muita criatividade para estar fazendo, por quê? Né? Porque os recursos financeiros, né? Nós não tínhamos esses recursos. Né? Então, não havia um dinheiro reservado para fazer as oficinas. Iria sair do nosso bolso, né? Do meu e das monitoras. Né? Então, com isso, eu sempre falava, olha, gente, as ideias podem ser maravilhosas, mas vamos lembrar do custo, né? Vai sair, porque senão elas se empolgavam, né? Daí elas, é verdade. Então, vamos pensar. E aí tinha que ter muita criatividade, porque nós tínhamos que atingir um objetivo, né? Mas sem o recurso financeiro, sem muitas vezes um recurso material. Outro desafio que eu coloquei é a logística de tudo isso, porque se nós fôssemos trabalhar muitas vezes com alimentos, que algumas vezes eu vou mostrar algumas fotos que nós trabalhamos, nós precisávamos pensar, lá naquela ETEC tem um espaço para a gente estar trabalhando com isso? Como que nós vamos transportar esse alimento? Né? Porque nós íamos de metrô, ônibus. Então, como transportar? Então, nós tínhamos que pensar em tudo isso antes de sair, não só a empolgação da ideia, né? Mas como fazer isso. Então, nós também tínhamos um tempo de criação limitado. Então, nós assim, tínhamos um mês para criar e já sair a campo fazendo a oficina. A disponibilidade dos monitores, então, muitas vezes nós organizávamos esses monitores de uma forma que conseguisse, né, não ficar pesado, já que iria sair tudo do bolso dele, né? E os recursos disponíveis, como eu já falei. Então, aqui estão algumas fotos de algumas oficinas. Então, trabalhar com adolescente sabe, né, que não adianta só ficar na palestra, só falando, né, que uma das coisas é realmente fazer-o participar, né, torná-lo crítico quanto às suas atitudes em relação ao seu comportamento alimentar. Então, tivemos alguma que foi uma palestra? Tivemos uma das oficinas que foi uma palestra. Mas, para não ficar só na palestra, depois nós envolvíamos eles com gincanas com perguntas sobre aquela palestra. Né? Como nós tínhamos que pensar no recurso, muitas vezes não dava para levar o alimento, nisso, assim, as alunas elas são fantásticas, né, com as ideias, foi a proposta de cantinas virtuais. Então, naquele primeiro, né, na foto acima, onde tem os pratos, nós colocamos figuras de alimentos e ali eles faziam uma escolha com aquelas figuras. E depois era discutido sobre as escolhas, onde, né, após a orientação, eles podiam verificar onde que eles erraram, eles apontavam, né, então eles tinham uma participação. Em 2 outras ETECs, como havia o laboratório de informática disponível, nós utilizamos esse mesmo recurso, só que com uma cantina virtual. Então, eles iam no computador, né, para estar escolhendo esses alimentos, e a monitora, né, ela ficava próxima, ela anotava quais foram as escolhas e depois fazia a discussão com esses adolescentes. Jogos. Né? Então, nós fizemos um tabuleiro ali, então vejam que os materiais, assim, eram recortes, eram simples, né? Mas que, de uma certa forma, pudesse envolver o adolescente, né, a participar.
Teve uma que eles gostaram muito, os adolescentes, da participação, que foi essa dos cartões. Eram cartões com algumas perguntas e eles tinham que achar a resposta. E aí os adolescentes foram divididos em equipes, né? Então eles disputavam e a cada resposta certa a equipe vencedora ganhava um prêmio, né, para isso, um incentivo. Trabalhamos também com a oficina de café da manhã, então essa nós levamos o café da manhã para eles, né? Ainda mais que era uma escola que era a primeira aula, era educação física. Assim, todos participaram, né? Acho que só não participou um adolescente porque ele tinha intolerância à lactose, né? Nós não tínhamos, né, nenhum alimento, né, para que ele pudesse consumir, mas os demais participaram. Mas antes nós usamos uma revista em quadrinhos discutindo sobre o café da manhã. E uma outra oficina que foi essa dos lanches. Então a gente sempre incentivou a lanche mais saudável, né, mas não eram nas 3 ETECs que era possível fazer. Então em algumas nós levamos esse lanche, em outras eles puderam participar montando o lanche e fazendo suco, né? E aqui nessa última foto foram os prêmios, né? Então os prêmios sempre estavam daquele joguinho lá que eles tinham que adivinhar a pergunta e estavam relacionados. Era com a água, então o prêmio era a água, né? E eles disputavam esses prêmios aí com... Então a gente vê que, na verdade, quando a gente incentiva, né, esse adolescente, ele vai, de alguma forma, responder de uma forma positiva. E aqui eu coloquei os professores, né, que no momento das oficinas, eles deram apoio também, participaram. Essa se envolveu nessa escola, nessa ETEC, nós fizemos higienização antes dos vegetais, para colocar no lanche, e ela participou junto, a professora, né? E isso, para os alunos, era muito importante, né, essa participação. E aqui, para finalizar, aquilo que a Érica falou, quanto é importante para o nosso aluno, eu peguei trechos do que as monitoras, né, de nutrição escreveram nos relatórios, né, que eu acho que é importante. Olha, a cada reunião tínhamos uma função na qual precisávamos cumprir com a responsabilidade. Atuávamos e tivemos oportunidade de aprender diversas coisas, como fazer algumas medidas, tabulações. Esse projeto tem uma ideia maravilhosa. Bom seria se todos pudessem participar, pois foi possível ganhar sabedoria e experiência, que são usados para a vida toda. O projeto proporcionou momentos alegres entre os participantes, melhor convivência em grupo, conversas dinâmicas, leituras de texto, experiência com apresentações, assuntos relembrados de matéria já vista no curso. Eu gostei muito de estar envolvida com este grupo. Tudo funcionou bem. E nós, quer dizer, até esqueceram, né? Todas aquelas dificuldades aí no final. E nós, como futuros técnicos, devemos ter responsabilidade e saber lidar com o público e trabalhar em grupo. Este estágio me trouxe mais perspectiva de um trabalho em equipe e de como um depende do outro para que tudo ocorra em harmonia. Foi um trabalho muito satisfatório. E aí, eu não sei se tem mais alguns, mas eu queria deixar isso, né, como finalização. O quanto foi importante, então, o quanto esses projetos são importantes. Não só como a pesquisa, os resultados, mas para o aluno, né, já que o foco hoje é comemorar, né, o curso. E é isso, assim, que eu acabei já falando aqui na conclusão. Tudo foi importante, né? A pesquisa, o envolvimento, mas essa ação pedagógica, né, com os alunos. Isso foi, né, essencial. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, professor. Muito bacana mesmo. Dando continuidade aqui à nossa cerimônia, convidamos a professora Eliane Cristina dos Santos, ETEC de Guaianazes, para a palestra Prática de Educação Alimentar e Nutricional, Diagnóstico e Prevenção em Obesidade na Subprefeitura de São Mateus. Bom dia a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Maria Lúcia pelo convite, porque é muito, né, uma honra estar aqui.
fazendo parte da história, né? Eu hoje estava aqui lembrando, faz 20 anos que eu tenho contato com a instituição como aluna e voltei como professora e já estou há 10 anos na instituição como docente. Então, é uma honra estar aqui. Já faz 5 anos aproximadamente que eu participo também com a Maria Lúcia, com a Ana Cristina, com a Amanda, com a Luzia, com todas as outras colegas, e até a Ana também foi minha professora, né? Mas é muito bom estar aqui representando a instituição. Tenho certeza que a gente aprende sempre, né? E é um momento muito especial de estar aqui. Na verdade, eu vou falar um pouquinho das práticas que nós fizemos com os alunos, do projeto que nós fizemos em educação nutricional também, com parceria com a subprefeitura. Oi, Silvia, tudo bem? A Silvia está aqui representando a subprefeitura e a ETEC de Guaianazes, né? Também foi um prazer enorme trabalhar com a Silvia, até porque ela tinha também uma amplitude, compreendia o projeto, o lugar também, com a parceria, estava com as portas sempre abertas, né? Sempre fomos muito bem recebidos como instituição, os próprios monitores. Essa parceria foi de grande valia mesmo para todos nós, tenho certeza disso. Então, na verdade, nós começamos todas essas práticas, né, com os alunos e até mesmo as práticas docentes, lembrando e levando em consideração que Brasil e nutrição, hoje a gente tem duas contrapartidas, né? A gente tem a desnutrição, que ainda acontece. Então, na década de 90, quando eu lá estudava ainda, a gente tinha um programa de saúde pública que era, sim, a desnutrição. Hoje ela ainda acontece, mas nós também sabemos que esse formato hoje, esse cenário hoje mudou para a questão do sobrepeso e obesidade, né? Então, mais uma vez, a preocupação da instituição, por que não levar e conduzir essas informações através dos alunos, através do curso, através da própria instituição, em locais ou instituições que não teriam acesso, né? Não digo por conhecimento, porque hoje o conhecimento, principalmente aqui em São Paulo, e até mesmo dentro da subprefeitura, as pessoas que lá estavam, todas que nós conversamos, os funcionários que nós tivemos contato, tinha sim escutado, ouvido falar, mas participar de um programa de educação nutricional é um segundo passo muito importante, né? E nós vimos lá dentro mesmo da instituição, dentro da subprefeitura, que nem todos estavam interessados ainda ou não tinham sido mobilizados para tal fato, né, de participar mesmo do projeto. Mas aqueles que participaram, eu creio que tanto nós, né, como docentes, também o grupo de monitores pelo qual passou e os funcionários que fizeram parte do projeto, tenho certeza que levou alguma coisa, algum aprendizado em relação à nutrição. E aí nós sabemos, né, de todas essas consequências hoje da falta não de informação, mas também de informação, falta de acesso ou excesso de alimentos contidos. E hoje nós chegamos no acúmulo, né, de gordura que vem sendo traduzido pela obesidade, pelo sobrepeso. E foi não só a intenção de trabalhar com a questão do sobrepeso e obesidade na subprefeitura, mas também levar informações no que tange mesmo a educação nutricional. Porque dentro deste grupo, que participou com a gente praticamente esses 2 anos, também tinham pessoas, indivíduos e funcionários eutróficos e que participaram do projeto todo e que levaram informações muito importantes para a sua vida pessoal, né? A justificativa, então, em relação a esse trabalho era, sim, independente se ele era eutrófico ou obeso, do estado nutricional que ele tinha, era levar mesmo informações referentes à nutrição, que muitos desconheciam, muitas dessas informações, levar um pouco, sim, da prática de educação física, né? Mas, acima de tudo, levar informação. Esse era o nosso papel a priori. Informação para o nosso aluno, em primeiro lugar, até porque para o aluno poder fazer um projeto de educação, ele precisava ser informado na escola, trabalhado na escola, e aí, como a Ana também aqui traduziu, a gente também trabalhava antes de ir para a subprefeitura com os artigos científicos nas reuniões, né? Então, querendo ou não, a prática docente, a prática pedagógica estavam sendo efetuada, né? E também levando a informação para aquele grupo que realmente necessitava ou estava carente de informação nutricional, tá? A metodologia que nós usamos foi através, sim, da prática da educação alimentar. E aí o projeto foi, então, concedido entre o Centro Paula Souza, a ETEC de Guaianazes, e a subprefeitura de São Mateus. O objetivo geral naquele momento era realizar um diagnóstico nutricional dos colaboradores, né, da unidade da subprefeitura de São Mateus. Então, em primeiro lugar, a gente precisava saber qual era o estado nutricional, como eles se encontravam naquele momento, para que a gente pudesse iniciar o trabalho de educação nutricional pautado justamente no estado que eles estavam, né?
precisava fazer. Então, o diagnóstico nutricional dos participantes, então, nós conseguimos levantar. Depois, através das oficinas, também de educação alimentar, nós podemos traduzir e levar a questão da educação alimentar. E nosso objetivo maior, né, que a gente tinha, era a melhoria dos hábitos nutricionais dos participantes dos projetos. Como eu falei e disse, esse projeto durou praticamente 2 anos. Tenho certeza que muita coisa foi aprendida, assimilada, e a gente queria pelo menos melhorar. Não tínhamos a intenção, claro, se conseguíssemos seria uma maravilha, né? De mudar todo o consentimento e estado nutricional de toda aquela população, até porque a gente acredita e sabe que a educação nutricional é um processo gradativo, né? Tem tempo a ser restaurado e administrado. A gente tinha pouco tempo para fazer isso. Apesar de 2 anos, mas o tempo que nós tínhamos disponíveis com esses funcionários era restrito, porque eles tinham lá, né, o espaço de trabalho. Então a gente tinha 30 minutos, 40 minutos, né, 50 minutos, 1 hora. Então o processo era muito longo. Então a gente sabia, a intenção sim era melhorar o estado nutricional, não só na questão do estado, mas melhoria dos seus conhecimentos também, práticas, né? A equipe do projeto era composta, então, por 6 monitores, né, 6 alunos selecionados. A gente divulgava o projeto, o que era o projeto, falava do projeto, e sempre tinha um número de inscritos bem grande lá em Guaianazes, né? E a gente tinha que fazer uma prova, inclusive, de seleção para poder selecionar esses alunos. Mas, normalmente, a gente começava e, normalmente, a gente terminava com 6 monitores, tá? A professora orientadora, que no caso era eu, como nutricionista, e a Maria Lúcia como coordenadora do projeto. Antes mesmo, né, do projeto realmente a gente ir a campo, ele passou assim pelo Comitê de Ética, né, pelo parecer 393 de 2011, e aí sim, depois dos questionários validados, da estrutura validada, nós iniciamos então a coleta de dados. Antes mesmo de sabermos quais os profissionais que iriam participar, as subprefeituras, os funcionários que gostariam, nós fizemos uma palestra no local para a divulgação do projeto, né? Para que eles pudessem entender o que era o projeto que nós gostaríamos de implementar. E desses funcionários, saíram 36, até porque a gente tinha um número pequeno, não dava para trabalhar com um número muito grande, até porque o Comitê de Ética tinha liberado 40 funcionários no máximo, e nessa primeira inscrição, nessa primeira divulgação, nós conseguimos 36 funcionários que começaram. Alguns tiveram umas intercorrências no meio do caminho, foram transferidos, foram afastados, até se aposentaram, mas a gente começou com o grupo e foi até o final, tá? Não terminamos, obviamente, com os 36 que nós iniciamos. A metodologia que nós tínhamos na época era, sim, a coleta de dados. Então, elas foram treinadas também na escola. Claro, existe a disciplina, né, relacionada à educação nutricional, avaliação nutricional, mas nós iniciávamos no segundo módulo, no início do segundo módulo, onde muitas dessas meninas, das monitoras, ainda não tinham tido a disciplina pertinente. Então, a gente fazia um treinamento, né, antes mesmo que a coleta de dados acontecesse na instituição propriamente dita, né? E aí a metodologia era também pesar esses pacientes, né, ou esses funcionários, e logo em seguida nós começamos também, após a coleta de dados, a tabulação de dados, fazer as oficinas. E a primeira oficina que nós começamos foi com a pirâmide alimentar, trabalhando a pirâmide. E aí fica, eu acho que a Ana Cristina também abordou isso, é uma questão, hoje a gente está comemorando os 75 anos, eu acho que é super válido isso, mas a gente tinha uma dificuldade, né, na questão de recursos, né? Então eu acredito que a instituição ela pode repensar, se organizar, porque eu creio que muitos de nós que estamos aqui amamos pesquisa, né? Amamos estar, né, no meio dos alunos, então por que não a gente levantar essa bandeira do próprio recurso? Até porque para fazer pesquisa necessitamos de recursos, mas não por isso deixamos de fazer, né? Eu creio que, assim, o profissional também cresce quando ele não tem o recurso todo, né? Porque ele tem que ser mais criativo, ele tem que ser mais flexível, que é o que o mercado hoje também espera. Mas também fica aí a nossa bandeira, né? A nossa pertinência num momento como esse, de levantar numa instituição como essa, que precisamos sim, né, abordar a questão de mais recurso, porque tem muita gente
boa, tem muita profissional aqui importante, interessante. Olha os currículos das colegas que estão aqui, né? Para que possamos ganhar até mais espaço, pesquisar mais pelo que a gente precisa, o que a comunidade precisa acadêmica, né? Então, voltando, nós iniciamos com a pirâmide alimentar, que era sim, e nós acreditamos que precisava desse contexto, desse conteúdo, para que eles pudessem entender o conceito do que é a nutrição. Praticamente todo mundo começa abordando esse próprio assunto, né? E aí nós tivemos um resultado, antes da oficina, como eu falei aqui, a Ana também disse, assim, muitas coisas que nós fizemos de tabulação não é o nosso objetivo principal. É claro que ele nos ajudava a proporcionar as novas oficinas, o que nós precisávamos para, né, almejar a pesquisa. Mas mais do que isso era a prática mesmo, né? E nós percebemos que naquela época, né, que isso a gente começou em 2011, se não me engano, que o grau de pré-obesidade, obesidade no local, estava bem acentuado, né? A gente estava com em torno de 33% a 36% ali, 33% de pré-obesidade, que é o sobrepeso, e 36% da população estudada, que era praticamente a grande maioria mulheres, dentro de obesidade, e 17% só de eutrofia. Então, até porque a grande maioria delas já estavam acima dos seus 40 anos, entrando em período de menopausa, todo o processo metabólico, fisiológico também estava associado, né? E esses resultados que eu trouxe para vocês são os resultados que aconteceram após as oficinas, que eu também vou mostrar as oficinas para vocês. Nós vimos que a obesidade até aumentou um pouquinho. Aí você fala, nossa, mas vocês entraram num projeto de educação alimentar e a obesidade aumentou, mas em contrapartida a nossa eutrofia também aumentou, porque elas começaram a sair da classificação de pré-obesidade e começaram a migrar. Umas migraram para a obesidade, né? E outras conseguiram recuar. Então, que bom, nós saímos de 17% de eutrofia e migramos para 25% de eutrofia. Nós tivemos um ganho aí, mas também ficamos um pouco preocupadas em relação àquelas que saíram do meio termo da pré-obesidade, né, para a obesidade. Né? Então foi assim, bem, um contexto bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Né? As oficinas que nós fizemos após as coletas de dados, que foi justamente, as oficinas foram criadas em cima das necessidades que nós percebemos do questionário de frequência alimentar, né, de toda a anamnese que nós fizemos, de todo o questionário validado. Então, primeiro foi a pirâmide. Nós também trabalhamos com a questão da ingestão de água, porque nós percebíamos, até porque elas ficavam, era um setor administrativo, né? Então praticamente as pessoas, elas trabalhavam, sua grande maioria sentadas, e aí esqueciam de tomar água, de levantar para tomar água, né? E aí nós falamos da importância, no dia nós demos um squeeze para cada uma, né? E aí a gente voltava nas outras oficinas, elas mostravam a garrafinha, a gente está usando a garrafinha está aqui em cima da mesa. Então a gente começou a ver que alguma coisa começou a melhorar, e, né, até em relação ao próprio consumo de água. E também fizemos uma oficina falando da importância, do porquê da atividade física. E também percebemos, após essa oficina da atividade física, que assim, algumas delas vinham nos falar depois, em outras entrevistas, olha, eu moro aqui perto, eu moro a 40 minutos daqui, estou indo a pé embora. Ou eu venho de ônibus de manhã, porque eu me comprometo no horário de chegada, no trabalho, mas eu vou a pé embora. Então a gente começou a perceber que o movimento, né, a sementinha já estava sendo lançada e plantada ali dentro daquele grupo. Existia até uma certa competição, né, entre elas, para saber quem é que percorria mais quilômetros, ou andava mais, ou quem tomava mais água. Isso foi bem produtivo, né? Bom, aqui realmente a interação delas na questão da pirâmide alimentar, voltando, né? A gente fazia, assim, os recursos eram mais simples, mas, querendo ou não, elas praticavam, faziam, até porque a gente fazia justamente oficinas, não só que as nossas alunas participassem. O que era gostoso é que, assim, as alunas participavam do momento da criação pedagógica do instrumento. Mas a gente estimulava para que elas participassem no momento da construção da oficina, né? O que eu digo elas funcionárias, né? Porque não adiantava só também as nossas monitoras, as, né, alunas do técnico em nutrição querer falar sobre
o assunto, mas a gente queria que elas entendessem do que a gente queria propor. Então, normalmente eram bem práticos mesmo, elas colocavam uma massa mesmo, tá? A entrega dos quiz, que eu falei para vocês, que nós entregamos, a princípio nós fizemos, nesse mesmo dia que nós fizemos a oficina de pirâmide alimentar, algumas perguntas, como se fosse um joguinho, até porque fica mais interativo mesmo, e a premiação era o quiz. Me parece uma coisa tão boba, mas tudo que é competitivo a gente gosta muito, né? Nem que seja para falar pro outro, eu ganhei, né? Só que aí no final a gente tinha quiz para todo mundo, e a gente distribuiu para todo mundo, era só para dar uma estimulada mesmo, né? Passando essa oficina, alguns meses depois, nós fizemos a oficina utilizando ervas e temperos naturais. Porque também nós percebemos, através do questionário da anamnese, que elas tinham uma propensão à hipertensão, né? E o consumo de sódio estava bem alto, como é comum na alimentação brasileira, né? Então nós começamos a trazer um pouco esse conceito, esses contextos, né? Muitos dessas ervas elas não conheciam, né? Por incrível que pareça, mas é interessante, né? Porque querendo ou não, você acaba levando a informação, não é a obrigatoriedade da população saber, e sim nossa, de levar a informação, de conduzir a informação, né? Então nós fizemos a oficina em relação à importância da utilização de temperos. O objetivo dessa oficina era, obviamente, diminuir, né, o número excessivo que elas tinham, por exemplo, do uso de alimentos industrializados, principalmente para temperos, né, como o Sazon e outras marcas mais que elas utilizavam em grande quantidade. E elas não sabiam, ou desconheciam, ou não tinham se interessado ainda em conhecer a questão dos processos de temperos naturais. Justamente como era isso, era diminuir, né, o uso, o consumo desses alimentos e, acima de tudo, né, diminuir o consumo de sódio, de sal na alimentação, trocando, sim, pelas ervas, né, pelos temperos naturais. E aí a proposta era essa, justamente da substituição, né? Foi um pouco difícil, né? Porque, claro, você mexe na questão cultural, habitual, da praticidade, porque hoje, querendo ou não, é muito prático, né, utilizar, e aí você, como uma mulher que trabalha o dia inteiro, como que ela vai chegar em casa? Mas é aí que a gente, nas oficinas, a gente tentava justamente passar isso, dá tempo, dá para fazer, é simples, né, dá para armazenar. Então a gente levou através das oficinas. Nessa oficina, o que a gente levou? Porque era uma das oficinas que a gente achava de maior relevância, até porque o consumo de sódio realmente era muito alto, tá? A primeira era sobre uma palestra, nós demos uma palestra explicativa sobre as patologias, de o que era hipertensão, o que era diabetes, a questão do colesterol alto, né? E aí assusta um pouco, né? Então elas ficaram um pouco assustadas, realmente acontece. E algumas até vieram sinalizando, realmente, o meu colesterol já deu um pouco acima do permitido. Então elas começaram a nos abordar, assim, né? Com um pouco de medo, receio. No segundo momento dessa palestra, nós entregamos algumas cartilhas explicativas, né? Eram cartilhas não escritas, propriamente dita, mas, né, tinha um pouco mais de desenho, um pouco mais, né, de imagens para facilitar justamente a informação. Além do que a gente colocou até as receitas que nós fizemos com elas lá, né, na própria exposição, porque não adiantava a gente ensinar lá e também dar o apetrecho para que ela pudesse fazer em casa. Colocamos, sim, um pouco dos resumos das patologias, até para elas ficarem pensando e processando sobre o assunto, né? E aí veio a degustação das receitas e a gente falou, né, a entrega da cartilha, e a gente trabalhou com uma receita que fez muito sucesso lá, né? Que foi o bolo de milho diet, porque a gente também viu que algumas estavam um pouquinho com, né, a questão da glicemia alterada. E o suco de coco com limão naquela tarde, e assim, todas, nossa, suco de coco com limão, né? E quando elas foram experimentar, gostaram bastante, queriam uma receita, que a gente até colocou na cartilha. Essa foto traduz um pouco da imagem delas participando, lá dentro da oficina mesmo, né? E no quarto momento, na mesma oficina, nós tivemos a entrega dos temperos naturais que nós ajudamos e colaboramos com elas, né? Então, tinha alho poró, cebola, salsa, manjericão, azeite composto, curry, para dar um gostinho. Todas elas foram identificadas, e aí foi interessante porque a gente acabou utilizando um pouco
do projeto Alimentos, que existe praticamente em todas as ETECs, então a questão da rotulagem, de como tinha que fazer o potinho, então acabou também atribuindo, usando outras disciplinas, né, em questão. E aqui elas fazendo o momento da palestra mesmo, né, o momento que elas podiam, lá a gente tinha um refeitório, né, Silvia, né, que podia ser utilizado tanto para fazer as palestras, como era o mesmo local que nós usávamos para fazer as oficinas práticas, né. Degustação das receitas, a entrega das cartilhas. É um momento muito gostoso, tanto para o aluno, porque o aluno ele se sente totalmente, meu trabalho está sendo feito e alguém está participando desse trabalho, como acredito que também para os funcionários da subprefeitura é um dia bem gostoso, né? Bem diferente. A entrega dos temperos, como já havia dito antes, e a conclusão desse trabalho e do que nós tiramos, né, dentro desse projeto. Primeiro, né, não tem como não falar da ampliação do conhecimento das diversas patologias pelo próprio aluno, porque para o aluno falar sobre a obesidade, ou falar sobre a hipercolesterolemia, falar sobre a diabetes, antes mesmo ele teve que estudar. Então, volta, né, para aquilo que a gente tem como objetivo principal de estarmos aqui, né, o nosso papel como educador. A gente educava a comunidade, usávamos a comunidade e, ao mesmo tempo, também o aluno, né, que é o nosso objeto principal da instituição. Então, fazíamos com que ele lesse mais o artigo, lesse mais materiais, e era interessante que alguma coisa, ou algumas coisas que eles liam, eles debatiam em algumas aulas, né, levando para a aula de dietoterapia, né, então ele acabava, querendo ou não, ampliando seu conhecimento e ampliando o conhecimento dos colegas, porque acaba, ou querendo ou não, esse monitor que participa do projeto, de alguma maneira, quando ele entra em sala de aula, ele acaba falando do projeto para os outros colegas que não estão participando. Então, querendo ou não, ele também vai lançando a sementinha dele dentro da própria sala de aula. Inclusive, lá em Guaianazes, a gente tinha procura de alunos que queriam entrar no meio do projeto e não podia. Mas eu queria entrar, porque a princípio você falava só os corajosos normalmente, né? Ou aqueles que não sabiam muito que, eu quero participar. Mas depois, com a movimentação desse aluno na escola, porque era um aluno que tinha que ficar além do período, muitas vezes, ou ele terminava de ter algum trabalho, algum material desse das oficinas, dentro da própria sala de aula. Então, assim, acabava movimentando não só o aluno em questão, que era monitor, mas também os alunos que estavam ao seu redor, os colegas dele, né, o mais próximo possível. Aumentou, falando já, né, de subprefeitura, com os outros questionários, porque dentro desses 2 anos nós voltamos várias vezes, né? Então, com uma proposta que não era mostrar todos os resultados, mas a longo prazo nós percebemos que pelo menos nós aumentamos e contribuímos para o aumento do incentivo da redução do consumo de sal, que era uma questão que eles não pensavam sobre o assunto ou não tinham parado para raciocinar em relação ao consumo mesmo, né? O quanto fazia mal, que não faz mal só no outro, faz na minha pessoa também, né? Maior estímulo à questão do consumo de água, isso nós percebemos lá, né? Nós víamos realmente que a garrafinha estava lá, eles mostravam, tinha o prazer de mostrar quando você estava passando no corredor, então nós vimos que este consumo melhorou, né? E aumentou a questão também em relação ao consumo dos temperos, que era uma coisa que eles usavam, como eu falei anteriormente também, a questão dos temperos industrializados era muito alta, e nós conseguimos uma pequena redução, mas nós conseguimos. Eu creio que pelo menos, como eu disse, né, e repito, a semente ela foi lançada, né? E quem trabalha com educação nutricional sabe que é um tempo, é paciência, né? Porque você se envolve com o outro, entra no hábito do outro, entra na questão familiar do outro. Normalmente as pessoas querem mudar, né? Elas têm o desejo de mudar. Mas o mudar leva todo um contexto, leva todo um histórico, leva toda uma estrutura. E o profissional que está do outro lado, ele tem que acompanhar, ele tem que compreender também esse movimento, né? Porque muitas vezes a gente quer levar todo o livro de receita, todas as informações, todas as técnicas e bum! Né? E querer que realmente mude tudo ao mesmo tempo. Nós percebemos nesse projeto que sim, esse é o nosso papel, nós temos que mudar, contribuir, incentivar, melhorar, para isso que é a nossa formação. Mas também compreender que o outro ele precisa do tempo, precisa do estímulo, e aí, querendo ou não, eu percebi, né,
e percebe que esses alunos envolvidos ficaram um pouco mais humanizados em relação à prática, né? Porque quando a gente está lá na sala de aula, né, na prática pedagógica mesmo, dizendo que tem que ser tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de legume, tanto de verdura, ele sai assim, né, da instituição. Quando ele chega, né, com o público-alvo, ele percebe que, peraí, é sim essa quantidade que tem que ser administrada, nada mudou, a literatura não mudou, né, a comissão acadêmica não mudou, mas eu preciso ter um olhar para o outro, que é o que muitas vezes falta nos profissionais da área da alimentação, ou muitas vezes na área da saúde, como falta, né? A gente também é cliente de atendimento, né? E aí eu não olho o outro, não percebo o outro, é obviamente que ele vai desistir do processo, né? E nós percebemos também, porque assim, existe a coleta de dados, né? Existe todas as conclusões bonitas que nós pegamos nos gráficos, mas existe ainda a conclusão qualitativa do projeto, que é aquela que não vai muitas vezes, né, para a encadernação, que é aquela que muitas vezes não entra no contexto da literatura, mas é o que nós percebemos na prática. E a gente também não pode desprezar todo esse contexto, de tudo que a gente percebe, todo esse movimento, tanto psicológico, social e crescimento cultural do nosso próprio aluno, que é de estima e extrema importância, não é? As referências bibliográficas utilizadas para essa apresentação. E se alguém quiser, né, entrar em contato, ou ter acesso ao projeto todo de 2 anos, porque aqui é simplesmente um recorte, né, do projeto, por conta do tempo, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, professor. Bom, gostaria de informar que ao término dessas apresentações teremos uma sessão de perguntas e respostas. E vou passar o microfone para a professora Maria Lúcia. Para a Érica, para a Ana, fazer aqui, vou ter as pessoas que vão ter questões. Né? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que a gente fez um recorte muito rápido, só para mostrar para vocês que nós da Paula Souza, né, para tentar assim, mostrar, né, para o pessoal que nós estamos trabalhando. A gente se comprometeu com isso há 5 anos atrás. Né? Eu mesmo, esse ano, já não estou mais na segurança alimentar. Então, no período da tarde, quem vai estar contando com vocês é a Marta, ela que vai dar continuidade. Eu só não vou estar mais fazendo esse trabalho. Agora eu vou estar nos bastidores com elas, porque elas mostraram muito pouco, mas a Irene que trabalhou comigo,